obviamente, estará na transmissão no Jogo do Vasco na quinta-feira, às 9h30 da noite, com a narração do nossa fera, Théo José, e comentários, ô Vene Casagrande, de Lucas Pedrosa. Meu amigo estará comentando esse jogo, né? Isso aí, Fernanda. Pra mim, uma satisfação imensa. Eu acho que, no final das contas, a gente trabalha intensamente para isso, para poder trazer as informações. Você está sempre embasado e vai ser uma honra estar do lado desse grande fera da comunicação que é o Theo. Se eu não me engano, a própria Nadine também vai estar com a gente. Então, vai ser uma honra para vocês, vascaínos. Quem não for vascaíno também estiver secando, a gente vai poder fazer um grande trabalho aí na tela do SBT. Eu espero vocês na tela do SBT, conto com a torcida vascaína. Muito bem, 9h30 nesta quinta-feira, né, Vene Casagrande? Pois é. Porque nós já contamos aqui, a casa do Vasco da Gama é o Vasco no SBT. E agora é um namoro declarado. Já teve esse flerte. É o Vascudo. Já teve esse flerte há alguns anos atrás. É o gigante. E agora, depois de 23 anos... Eu sou ruim de matemática. Porque, pra galera lembrar, o Vasco foi campeão brasileiro em 2000. Só que o jogo aconteceu em 2001. Então, 23 então a gente pode anos. botar 23 anos aí. Depois de 23 anos, eles assumiram o namoro. Isso aí. Coisa linda, hein? Vasco e SBT, muito bem, quinta-feira na tela do SBT. Na tela do SBT você vai assistir ao jogo do Vasco da Gama às 9h30, com o grande amigo Théo José narrando e os comentários dessa fera, desse drone poderoso, desse careca de HD, Lucas Pedrosa. Geral já invadiu lá o Instagram, postei lá, geral é o Vasco, é o Vasco. Muita gente falou assim, eu ia ver em tal lugar. Não. Mas agora eu vou ver no SBT. É isso aí, é na tela do SBT, é a casa do Vasco da Gama. Ó, Pedrinho tomou posse ontem como novo presidente do Vasco e eu me emocionei muito com o vídeo dele. Cadê? Enfim, presidente. Pedrinho tomou posse na noite desta segunda-feira na sede náutica do Vasco. O ídolo foi recebido junto com a nova equipe de presidência e falou sobre a importância do trabalho conjunto com a 777, SAF que administra o Cruz Maltino. O meu trabalho é em prol do Vasco. Eu sou a favor do Vasco. Então o diálogo é sempre aberto, é sempre prazeroso para mim falar de futebol e poder contribuir. O novo presidente falou também sobre o novo projeto do estádio do Vasco. A gente sabe que pode demorar de 2 anos e meio a 3 anos. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Membro da chapa de Pedrinho, Edmundo também esteve no evento e reforçou que vai atuar no dia a dia do clube em defesa do Vasco. Super válido, sou super a favor da SAF, mas eu acho que esse trabalho tem que ser feito em conjunto. É pela instituição que a gente vai lutar. O retorno de um ídolo em um novo momento do clube, com uma expectativa de reeditar a parceria de sucesso. Eu não torço para empresa, eu não torço para marca, eu torço pro Vasco. E hoje, além de torcer pro Vasco, eu me preparei e trabalho pro Vasco. O que for melhor pro Vasco é o que vai ser feito. E a gente sabe disso, meu amigo Pedrinho. Ontem ele filmou no story dele, que ele foi criado no Vasco. Com 6 anos ele começa, ele levou até a camisa, que é a primeira camisa dele quando ele jogou com o Vasco da Gama. Com 6 anos o Pedrinho entra no Vasco e foi atleta até o profissional, ganhou título com o Vasco, depois rodou o Brasil, jogou em outros clubes, mas sua identificação e seu amor é com o Vasco da Gama e era um sonho do pai dele. Ele contou aqui a história do pai dele, o pai dele chegou a trabalhar no Vasco e o sonho do pai dele era ver ele nessa posição. Então, assim, a gente pode dizer que só ele e o Roberto Dinamite conseguiram viver o Vasco de ponta a ponta, como atleta, e o Pedro desde a base até ser presidente do clube e hoje numa nova realidade, o Pedrosa, que é um SAF, é ser esse bom ponto entre o Vasco e a 777. Isso é muito importante num time de SAF. Independentemente da venda, Fernanda, o Vasco tem uma história, né? E você ter um cara como o Pedrinho que conhece a história do Vasco dessa forma é muito importante para ele defender os interesses do torcedor vascaíno, que mal ou bem ainda tem 30% ali. Muita gente me pergunta assim, o Pedrinho tem poder de mudar alguma coisa, Pedrosa? De canetar alguma coisa? Ele não tem esse poder. O futebol, ele é comandado pela 777. Qual é o poder do Pedrinho?
fiscalizar o contrato, defender os interesses do vascaíno, fazer cobranças, isso é importante demais dentro do contrato, ter diálogo, sugestões com a expertise de futebol dele e de um grande gestor, porque ele se preparou para isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que no cenário o Pedrinho foi uma grande escolha. Desejo toda a sorte a esse profissional competente e muito mais sorte ainda pela pessoa que ele é. Agora que ele já ganhou, eu posso falar, assim, eu falei antes, mas em off, assim, na minha opinião, hoje eu não enxergo ninguém mais preparado do que o Pedrinho para ocupar esse lugar no Vasco da Gama, que é um clube que a gente sabe há muitos anos, politicamente, é quente a política do Vasco. É quente, dessa vez que mudou a questão da votação indireta, porque era o único clube que tinha uma votação indireta. As coisas no Vasco, para você estar no Vasco, você precisa conhecer do Vasco da Gama. Isso em qualquer clube associativo, mas no Vasco mais ainda. E ter esse personagem, que é o Pedrinho, que nasceu ali, que sabe tudo de Vasco, e o melhor, é um cara preparado para ser um gestor e é um cara influente. Ele tem um diálogo com todo mundo e provavelmente com a 777, com grandes marcas que podem vir a injetar dinheiro no Vasco, com tudo. Para você ser presidente de clube, ô Venê, você precisa ser flexível e conversar. E tem um ponto aí que eu achei extremamente interessante quando o Pedrinho participou do nosso programa, a vontade de fazer acontecer. Porque a gente percebeu aqui, sangue nos olhos, falando bem sincero assim, a vontade do Pedrinho querer melhorar o Vasco da Gama. A gente sabe que ele não tem grandes poderes, porque ele tem apenas 30% ali, que 70% está da SAF, mas eu acho que dentro do possível ele vai fazer o melhor. E a gente viu isso, que o Pedrinho abriu mão de muita coisa na vida pessoal e profissional para poder abraçar esse projeto. Então é algo que ele está realizando o sonho. Eu tenho certeza que o Vasco hoje, esses 30% não estão em melhores mãos. O Pedrinho, de fato, é o melhor personagem hoje, a melhor pessoa, o melhor candidato que poderia ser. O Pedrinho foi e assumiu essa presidência. Espero que ele consiga fazer um bom mandato. Boa jornada aí pro meu amigo Pedrinho, vai ser de sucesso como tudo que ele fez com o Vasco. Ó, a delegação do Vascão já voltou pro Rio após a pré-temporada no Uruguai e o treinador Ramon Dias deve ter os principais jogadores à disposição para a partida, Pedrosa, contra o Madureira nessa quinta às 9h30 da noite. Jogo, você já sabe, com transmissão exclusiva aqui no SBT, na TV aberta. Ô Pedrosa, quem que você vai passar pro Ramon pra ele escalar? Então, da última vez ele até me escutou, né? Não sei se ele tava assistindo o SBT Esporte Rio lá do Uruguai, mas ainda não sei qual é o time titular que vai entrar em campo, porém os titulares, no caso a equipe principal, deve ser realmente relacionada. Eu não duvido não, cara, de que eles escalem o time que foi escalado na última partida contra o Deportivo Maldonado. Sem retoque? Sem retoque. Você falou em alguns retoques. Eu acho que ele vai manter o time que começou a partida contra o Deportivo Maldonado. Muito por conta de toda a melhora, né, nesse time que aconteceu em relação à primeira partida. O Vasco fez bons jogos, os caras estão realmente com uma vontade muito grande de poder estrear com a camisa do Vasco da Gama. Jogo em São Januário, estádio lotado, não tenha dúvida que o Vasco vai prevencer, porque um dos focos dessa comissão técnica nessa temporada é fazer o Vasco ter uma mentalidade vencedora. Uma palavra que o Ramon Dias e o Emiliano Dias sempre falam é o seguinte: a gente precisa fazer as pessoas voltarem a ter medo do Vasco. Ninguém tem medo do Vasco mais. Agora a gente vai fazer as pessoas terem medo do Vasco, ainda mais jogando em São Januário. Então a mentalidade vencedora, seja amistoso, Campeonato Carioca ou Copa do Mundo, ela tem que existir dentro do elenco e eles com certeza fazem isso muito bem. Vascão, você assiste na tela do SBT. Que coisa boa falar isso, né? Coisa linda. Contra o Madureira, jogo 9h30. Jogo bom, hein? Bom. Jogo bom. Bom jogo. Madureira tem um time bem forte, já pegou o Botafogo na estreia. O Botafogo com um time titular. Venceu de 1-0, ó, suado. Verdadeiro clássico do futebol carioca. E o Vasco, o Rodrigão, ele mesmo, tá no Madureira. E o Vasco da Gama, que volta com seu time titular aí pra fazer essa estreia na tela do SBT. Foca aqui. O Vasco vai passar o carro no Madureira. Gente, meu Deus! Tava indo tão bem! E o melhor... E o melhor, vai passar o carro na tela do SBT. Era pra você falar em francês, pô, que o pai vai deitar nesse jogo. Cara. Você vai ver. O pai quer ser titular, fala isso? Je vais passer carré.
Você tem uma última aí, né? Rapidinho, o técnico William Batista foi demitido do Vasco da Gama. Uma boa sorte a ele que conseguiu ser importante no ano passado. Conseguiu 3 pontos naquela bagunça do Vasco. Fez também um bom trabalho na base. E agora o Rafael Paiva, que já trabalhou no Palmeiras, é o novo treinador sub-20 do Vasco da Gama. Está falando da suposta escalação do time principal do Vasco, né? Vai se dividir em 2 times aí, pelo menos essas 2 primeiras rodadas do Carioca. E assim, me chama a atenção que o David está entre os titulares, o Eric Johnson. Ficou assim, ó. Léo Jardim, Rojas, Medel, João Vitor e Piton. Ou seja, o Rojas está na lateral direita, hein? Deve estar treinando bem pra caramba lá. Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, que ficou no Vasco da Gama. Rossi, David e Verratti. Ou seja, o Payet não está nesse time e o David de titular. Mas eu gosto, cara. É importante a gente frisar que tá todo mundo treinando muito bem. A condição física dos jogadores tem surpreendido a comissão técnica do Vasco da Gama. Inclusive o Payet, o Eri, desde que chegou no Vasco, perdeu em torno de 10 quilos já. Tá bem também fisicamente. Deve ser, né? Deve ser uma... Voltou. Deve ser um teste também. O Ramon Dias vai testando os jogadores, etc. E aos poucos, se o Payet estiver em forma, gente, é titular absoluto desse time. O que você achou aí, Eri, dessa primeira suposta escalação do Vasco da Gama aí? Aprendendo com o Edmundo, né? Aliás, o Edmundo não tá aqui, gente, mas ele tá ligado em tudo que acontece. Ele não tá, porque tá sem... A verdade, tá sem Wi-Fi. Então é o seguinte, eu gosto e aprendi com o Edmundo o seguinte, você se escala nos treinamentos, né? Nos treinamentos você se escala. Se o treinador tiver competência suficiente e não tiver rabo preso com ninguém, não tiver compromisso com ninguém, ele escala os melhores. E como o Edmundo bem diz, cara, nos treinamentos você se coloca como titular ou como reserva. Então esse time de hoje, se você falar assim, qual é a surpresa? A surpresa não sei, porque a gente não está vendo os treinos, mas o fato de ter um David como titular significa que ele veio mais bem preparado, né? Significa que ele veio bem preparado e veio muito disposto a ganhar titularidade. Então, aonde que ele ganha? Nos treinamentos. Chegou voando, né? Então, você pensa assim, aqueles que já estavam no Vasco, a maioria permanece. A maioria permanece aí nesse time. Mas aqueles que perderam vaga, ou que perderam, pelo menos no jogo de amanhã, perderam no jogo de amanhã. Isso é um teste. O cara tem que testar. E testar aqueles que chegaram agora vale mais a pena, porque ele já conhece os outros. Então também é uma jogada que é possível fazer isso, porque isso acontece, né? Eu já conheço o PH, eu já conheço o Pumita, agora eu quero conhecer você aqui. Joga aqui esse primeiro tempo. Deixa eu ver. Você pode ganhar titularidade aí. Então eu acho justo. Especulado no Vasco e na mira do Botafogo, Alan diz que quer ficar no Alvada. Estou aguardando as negociações pela renovação com o clube e espero que cheguemos a um acordo. E digo aos torcedores do Alvada que também quero ficar e continuar com a equipe. O volante Rodrigo Vilagra, do Talleres, interessa ao Vasco. O nome foi aprovado pelo técnico Ramon Dias. O jogador tem 22 anos e é pretendido pelo River Plate Monterrey. O Vilagra não quer ficar no Talleres, já tentou ser negociado em outra oportunidade para um time mexicano, mas não foi liberado. Portanto, é um atleta que deseja sair do time argentino. O clima não está bom, portanto, há uma boa chance de ser negociado. O Talleres quer mais de 7 milhões de dólares por Vilagra. Especulado no Boca, Palacios deve seguir no Colo-Colo. O Vasco tem 50% do passe do jogador. O representante do jogador revelou que a continuidade dele no futebol chileno está praticamente acertada. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.